Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Hoje abordar alguns assuntos com vocês. O primeiro deles sobre Cicinho, Ronaldo Giovanelli, torcedores de Corinthians e de São Paulo, e como eles tentam forçar uma rivalidade que para mim nos últimos anos não dá nem para dizer rivalidade, fica só a rivalidade mesmo de que somos da mesma cidade, historicamente temos muitos embates. Vou passar um dado dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro, para ver o tamanho brutal da diferença entre Palmeiras e Corinthians e São Paulo, que realmente nos últimos anos estão numa draga danada. Sem contar o Santos, que eu não vou abordar tanto, porque o Santos, na verdade, as notícias que eu procurei, o Santos, além de estar brigando para não ser rebaixado, o que eu consegui ver foi as dancinhas do Neymar, que ele está machucado, mas ontem ele postou um videozinho com dancinhas, né? Então vamos abordar só São Paulo e Corinthians mesmo e mostrar o tamanho da diferença, né? E também dizer sobre esses pontos que o Flamengo abriu, de como a tabela mostra que sim, o Palmeiras tem condições sim de chegar vivo e muito próximo, ou talvez 1 ponto ou 2 pontos à frente do Flamengo, quando tiver o confronto logo mais daqui a algumas rodadas lá no Rio de Janeiro. E obviamente o Palmeiras vai precisar vencer, mostrar que realmente a tabela ficou mais difícil, mas que sim, é bem possível que o Palmeiras consiga sim chegar nas últimas rodadas com chance de título, porque eu vi um pessimismo muito grande, né, depois do resultado ruim do Palmeiras contra o Bahia, de que não dá mais, o time não joga nada. Acho que tem que ter calma. Até depois do jogo do River, era considerado por todo mundo praticamente aí dizendo que era o melhor futebol do Brasil, ninguém segura, e blá blá blá. Aí perdeu pro Bahia, já é o pior do mundo. Acho que tem que analisar com mais calma, né? Depois dos resultados, né, da derrota do Corinthians e da derrota do São Paulo também ontem para o Ceará, eu vi o Ronaldo Giovanelli, que ele gosta sempre de brincar, o comentarista barra humorista, acho que é mais humorista do que comentarista, mas aí deixe sua opinião para saber se você acha que é comentarista. Para mim é um humorista do esporte. Cicinho também, eles tentam ainda forçar uma rivalidade, uma cutucadinha no Palmeiras ali, mas o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, nós os tiramos, não, porque o São Paulo é trimundial, ganhamos o Mundial, e aquele blá blá blá, aquele disco arranhado que fica falando sempre as mesmas coisas. Aí eu fui pensar aqui, né, estava olhando a tabela, né, analisando a tabela aqui, né, o Flamengo abriu alguns pontos do Palmeiras, e fiquei pensando, cara, há quanto tempo Corinthians e São Paulo não conseguem ficar à frente do Palmeiras nos campeonatos brasileiros? E eu fui dar uma olhadinha nas tabelas, né? E nos últimos 10 anos, contando com esse ano agora, o campeonato que está em andamento, que Corinthians e São Paulo já ficaram para trás e não vão passar o Palmeiras, nos últimos 10 anos o São Paulo conseguiu ficar na frente do Palmeiras uma. E o Corinthians, quando foi campeão lá, que também ficou na frente do Palmeiras, do resto eles ficaram atrás em todas nos últimos 10 anos, praticamente. É uma diferença gritante. Cara, aí você pensa, você se colocar como um rival direto, de muito confronto, de equilíbrio, como você consegue ficar nos últimos 10 anos praticamente 8 ou 9 vezes atrás do seu rival no Campeonato Nacional? Eu não vou nem falar de títulos, porque se for falar de títulos, aí a discussão, né, vai por terra. O Palmeiras ganhou um monte de título, o Corinthians ganhou nos últimos anos o Paulista e nada. São Paulo, Copa do Brasil e um Paulista e nada também, né? Não precisei nem do Google para pesquisar isso. E realmente eles não ganham há muito tempo, então eu pensei, tá meio covardia ficar falando de título nos últimos anos. Vamos então ver as tabelas do Campeonato Brasileiro. Cara, eles não conseguem chegar perto do Palmeiras nos últimos 10 anos. É muita coisa, cara. É muita coisa. E de repente forçam uma rivalidade que, óbvio, serão sempre rivais, são da mesma cidade, confrontos históricos, mas nos últimos 10 anos não tá dando. Pode ser que eles ganhem um clássico aqui, um clássico ali, consigam tirar o Palmeiras numa Copa do Brasil aqui, outra ali, que faz parte, isso aí é normal, uma hora você é desclassificado sim, mas a diferença é muito gritante. E é engraçado que mesmo
por debaixo da terra ali, eles muito piores, eles conseguem ainda ficar causando, né, uma certa polêmica, dando cutucada no Palmeiras, colocando, mas nós estamos melhores que vocês. Mas, cara, como assim? Que mundo eles vivem? Em Saturno, em Júpiter, para querer forçar uma disputa que nos últimos anos quase não existe. E esses comentaristas têm um papel fundamental para manter talvez a audiência dos programas, cara, porque eles não podem estar falando sério, porque quando eu vejo eu vi agora eles tirando sarro neste exato momento dos dois clubes, cara, eu só tenho uma coisa a pensar, que aquilo ali é só um personagem e que por trás das câmeras, quando eles vão conversar normal entre eles, eles devem falar. Eles jogaram futebol, né, cara? Eles jogaram futebol, eles devem ter um nível de consciência mais elevado, eles devem falar, pô, a gente tá muito atrás, cara, tá muito feio. Pô, cara, eu me sinto até constrangido em tentar tirar sarro do Palmeiras, mas é que, cara, eu tenho que fazer, porque isso dá audiência, isso dá engajamento, as pessoas comentam, eu mantenho meu emprego, as pessoas, os diretores do programa falam, pô, fala isso aí, cara, porque pra você falar que vai dar mais audiência. Eu acho que é isso, eu não posso crer que eles são assim de verdade mesmo, tipo, não, a gente pode tirar sarro de vocês sim, cara, é terrível. Eu sou um torcedor muito consciente, o Palmeiras naquela época, da draga do Palmeiras, né, antes de 2015, que o Palmeiras realmente estava muito mal, ali, né, tirando aquela época ali da Libertadores, que ganhou com o Filipão, 99, 2000, cara, era assim, somos palmeirenses, temos que ser palmeirenses no momento ótimo e no momento ruim, mas eu lembro das discussões, aquela época, por exemplo, que o São Paulo estava ganhando tudo, e depois uma época que o Corinthians começou a ganhar vários títulos, não chega nem perto de ser igual o Palmeiras está sendo, né? Que nos últimos, desde 2015, o Palmeiras está nadando de braçada aí, junto com o Flamengo aí no futebol brasileiro. Eu lembro de quando tinha discussão, ou o Palmeiras ganhava um clássico ali, aqui, eu dava uma segurada, viu, cara? Eu ficava assim, cara, não tem nem como eu ficar ali querendo cantar de galo, porque os caras estão, né, ganhando título atrás de título, revelando um monte de jogador e vendendo bem os jogadores, em destaque o tempo todo, disputando Libertadores, em finais o tempo todo, e o Palmeiras tá o tempo todo brigando para não cair, financeiramente estava péssimo. Eu lembro de não entrar na discussão, de não ficar muito ali querendo tirar sarro, porque era notório que eles estavam muito melhores que nós, né? Tanto o São Paulo quanto o Corinthians em alguns períodos ali, né? O São Paulo na época do tricampeonato lá, da última Libertadores que eles ganharam. O Corinthians, acho que na época do Tite, do Mano ali também estava bem melhor que o Palmeiras estava muito mal administrado. Cara, eu não consigo entender como que hoje, desde 2015, o atropelo, a distância que eles estão do Palmeiras em praticamente tudo, ainda ficam com esse negócio de tirar sarro, de alfinetar, de falar do trabalho, de desmerecer. É impressionante esse movimento. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que eles são assim, por trás das câmeras? Ou vocês acham que é realmente só ali na hora do programa para dar audiência, assim como eu penso? Creio eu que é só para manter os empregos, para dar audiência, e que quando eles saem, aí a conversa é outra. Galera, e depois que o Flamengo abriu esses pontos, a sequência é a seguinte: o Palmeiras pega o Vasco, depois pega o São Paulo no Morumbi, depois pega o Bragantino em casa e depois o confronto contra o Flamengo. Já o Flamengo tem uma tabela que é contra o Cruzeiro em casa, a próxima rodada, jogo difícil, contra o Bahia fora, que foi encardido contra o Palmeiras, contra o Botafogo fora e contra o Palmeiras em casa, que aí chega o confronto. Então essas próximas 3 rodadas, acredito eu que o Flamengo tem uma tabela mais difícil. É óbvio que esse difícil e mais fácil é dentro de campo que se resolve, mas é inegável que assim no papel é uma tabela muito mais complicada e que é a chance do Palmeiras não vacilar, principalmente contra Vasco, São Paulo, que está muito mal das pernas, e depois o Bragantino em casa, que não está ganhando mais de ninguém. É o Palmeiras fazer os pontos. E eu acredito que o Flamengo, embora seja um bom time, que está com um retrospecto muito bom, está ganhando todos os jogos, assim como o Palmeiras, mas que perdeu agora do Bahia, quebrando essa sequência. É difícil, mas eu creio que o Flamengo vá tropeçar sim, cara.
porque são jogos muito difíceis, jogos fora de casa contra adversários que realmente a vitória é sempre muito complicada. O Botafogo não está brigando pelo título, mas é um time dificílimo de enfrentar. O Bahia também, lá é muito difícil de jogar contra. E o Cruzeiro, né, que vem jogando grande futebol também. Vamos ver se o Cruzeiro mostra força já no Maracanã contra o Flamengo, e que talvez seja a última chance do Cruzeiro de tentar se meter ali, né, na briga pelo título, porque eu acredito que se o Flamengo vence o confronto contra o Cruzeiro, aí vai ficar só Palmeiras e Flamengo na briga até o fim. E é a chance do Palmeiras se aproximar, porque o Palmeiras precisa chegar no jogo contra o Flamengo empatado, ou talvez com um ponto na frente, porque aí sim eu vejo uma chance boa de conquistar o título brasileiro e chegar lá no fim com uma porcentagem alta, ou ali pau a pau com o Flamengo de conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, chegar contra o Flamengo atrás no Maracanã, em pontos, 3, 4 pontos, aí realmente vai ficar muito difícil, temos que ser realistas. Então, a próxima rodada e as próximas rodadas, no plural, vai ser essencial para o Palmeiras, vai ser decisiva. É claro que, mas toda rodada vale 3 pontos, só que agora é diferente, não vai ter mais tempo para recuperação. Se o Palmeiras não aproveitar essa sequência, não vai mais alcançar o Flamengo de forma alguma, e vai sim perder o título brasileiro para eles. Então essa sequência, que é a mais difícil, que é uma sequência que eu vejo, uma sequência difícil do Flamengo, uma sequência que assim dá para você imaginar, aqui vai perder ponto, pode até não perder, mas é a única sequência do campeonato que você vê que o Flamengo tem montanhas grandes para escalar. Depois é uma sequência assim que o Flamengo vem ganhando todos os jogos, assim como o Palmeiras também vinha ganhando todos os jogos até o confronto com o Bahia. Fica difícil de imaginar vários tropeços do Flamengo, então essa é a hora de aproveitar. O Vasco também está jogando bem nos últimos jogos. O Palmeiras, não pensem que vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras tem que vencer de qualquer maneira. E aí veremos se o Cruzeiro, né, vai conseguir, né, fazer frente ao Flamengo no Maracanã, né? É a hora do Cruzeiro mostrar que realmente quer brigar pelo título, e aí consequentemente vai ajudar o Palmeiras, né, na briga pelo título. E depois confrontos pesados contra Bahia e Botafogo fora de casa, que é difícil de ganhar deles lá, para todos os adversários. E aí chegar no confronto contra o Palmeiras, que aí o Palmeiras tem que se impor, e não tem essa que é no Maracanã, vai precisar ter um bom resultado lá sim, para a sequência do campeonato e para sonhar com o título. E para ser campeão precisa ganhar esse tipo de jogo. Então essa é a sequência que, se o Palmeiras quiser levantar a taça, não tem mais margem para erro. Esse é o momento de ligar os motores aí, ir com tudo e não vacilar mais. Não tem essa de fazer um jogo tão ruim igual fez contra o Bahia, que tava cansado e tal, desgastado. Cara, pode ser o que for, mas se quer ser campeão, não tem mais como vacilar. Que jogue feio, que jogue mal, mas que tenha consistência nas vitórias, porque o nosso adversário realmente está numa consistência gigantesca, e o Palmeiras tem que manter o mesmo nível para chegar nas últimas rodadas ali com boas chances de ser campeão. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, e ainda hoje eu volto com mais notícias do Verdão. Valeu!